Segunda leitura de Rolf, de textos de Sri Aurobindo, do capítulo Os Guardiães da Luz, da obra O Segredo dos Vedas, São Paulo, curso de fim de semana, Centro Raja, Itapecerica da Serra, abril 1986. A questão, vamos dizer, que me parece assim bem básica, por que a gente lê sobre divindades indianas da Índia? Vamos dizer, pode ter assim vários aspectos, mas todos eles válidos. Mas poderia ser uma mera informação como que intelectual, cultural, para ver como em outros países a cultura se formulou. Vamos ver, cada país, cada povo tem uma outra mentalidade, tem uma outra origem racialmente falando. E assim é dotado de dotes, vamos dizer, de inteligência, sensibilidade, vitalidade, fisicalidade diferentes. Cada raça é diferente, cada espécie. E de acordo agora com a paisagem, o clima, a natureza, então as raças, vamos dizer, se formulam, se expressam, se manifestam diferentemente. E as culturas então crescem de acordo com isso diferentemente. Então poderia ser uma razão ver, e acho interessante realmente, que ver como nos outros países, nos outros povos, em outras épocas também, a humanidade se formulou, se expressou, aqui chegou. Os religiosos, caso tenham mais amplitude, tentar compreender, justamente nos outros países, nas outras culturas, como a busca de Deus, de que forma encontrou lá. Para, de um lado, não ficar preso à sua própria forma e para se admirar sobre a riqueza que existe desta maneira. E cada busca é igualmente válida. Tem nenhuma que seja mais ou menos. Poderia ser também uma curiosidade como que particular que se ouvir falar de deuses, divindades indianas, quer saber como é que é isso. O que significa? E poderia ser simplesmente porque, vamos dizer, se lê Sri Aurobindo, confia nele, então se aceita que ele fala de divindades indianas e simplesmente se segue, sem nem saber porquê e para quê. Agora, eu acho que a consciência nossa exige, afinal, que se tenha razões como que mais precisas, ou no mínimo uma compreensão mais precisa, mais profunda de tudo que nós fazemos. Acho que a gente não deve ser seguidor de nada simplesmente. Nós deveria, no mínimo num dado dia, num dado momento, tentar localizar, ver-se diante da coisa e perguntar por que eu faço isto. Então, em relação às divindades da Índia, mais especificamente, primeiro, eles representam, cada uma delas, os deuses, melhor dizer, representa como que um poder, um aspecto, uma energia, não posso dizer capacidade de Deus, mas uma possibilidade de Deus levada a uma realização plena, pura, essencial, verdadeira, sem desvio. Todos os deuses pertencem à região da luz. Nós pertencemos à região da escuridão. Nós aspiramos à luz, mas nossa aspiração ainda é frágil, fraca, interrompida, não muito intensa, ou só temporariamente intensa, mas não constante, não direta, não é um fogo que queima, arde sempre, sem nenhuma vacilação. Então, o que nós realizamos de qualidades maiores e de possibilidades mais amplas é ainda tudo questionável, tudo, em dado momento, quando somos ajudados, especialmente quando tem constelações,
e uma atmosfera, uma proteção, uma ajuda grande, nós podemos. Mas isto não é ainda a nossa vivência constante, direta, básica. Os deuses não. Neles há só a luz. Quer dizer, eles são naturalmente os realizadores das intenções divinas ou possibilidades divinas. Isto é sem nenhuma sombra, sem nenhuma diminuição. Ora, os deuses só existem, por outro lado, porque existe o homem. Se o homem não existisse, os deuses não precisavam existir. E não existiriam. Quer dizer, eles representam, na verdade, possibilidades nossas, em sua forma ideal. Então, se nós ouvimos falar agora de deuses aqui, eu vou apresentar a vocês Varuna e Mitra. Não bem apresentar, mas vamos ler sobre isto. Quer dizer, Varuna é uma parte de meu ser. Mitra é uma parte de meu ser. E a partir daí eu percebo o que eu posso ser, o que eu devo ser. Na forma mais pura, mais essencial, mais real. Num aspecto e noutro aspecto. Cada um de nós se compõe de inumeráveis possibilidades, de inumeráveis vivências ou realizações. Mas algumas parece que são como que não são só minhas pessoalmente, e as de Gilles, ou de Elaine, ou de Luís pessoalmente, mas parece que tem algumas realizações que são básicas do ser humano, que tangem a cada um de nós, que estão em cada um de nós. Mas por ser a nossa cultura tão superficial, tão preconceituosa, tão presa a visões estreitas, pequenas, então nós nem percebemos nem a nós e nem a nossa possibilidade. Então, para mim, isso realmente é como que uma revelação que custa aos poucos daquilo que eu posso ser, ou eu no fundo devo ser, deveria ser. Então, nesse sentido, me parece assim altamente interessante, altamente proveitoso. Não são fábulas de deuses indianos que fazem isso, aquilo. É divertido e a gente volta depois para o seu dia. Mas é uma indicação, uma segura instrução sobre o que nós devemos ser, ou deveríamos ser. Agora, primeiramente gostaria de ler um trecho que primeiro talvez é um pouco complexo, talvez nem seja, mas que me parece assim, nossa, de uma beleza, uma grandiosidade, o que o homem pode pensar e ver, assim, é maravilhoso. Ele fala aqui das percepções, diria, interiores dos rishis. Os rishis são sábios da Índia antiga, dos 3.000, 4.000, 5.000 a.C. São figuras meio lendárias, meio históricas. E ele vai falar aqui de 3 oceanos que existem em nossa existência. 3 oceanos que existem, compõem a nossa existência. Então, vai começar assim, um pouco longe até chegar lá. O éter e o oceano se unem e se tornam um na concepção mística. A origem desta unidade não é difícil de ser encontrada. Mas o éter, quer dizer, o mar, se diz, o mar do éter. O éter, quer dizer, é um ar, não é o ar
éter é mais rarefeito, é mais puro. Éter é a primeira substância, o primeiro grau de substância. E o oceano se unem. E realmente em dias de chuva, quando chove, então se vê como as águas se unem. Não se vê mais o horizonte, não se tem mais distinção entre o que é de cima e o que é de baixo. É uma única unidade. Então a concepção mística, éter e oceano se unem e se tornam um. E a origem desta unidade não é difícil de ser encontrada. O antigo conceito da criação, válido em todo o mundo, todo lugar do mundo, dos Himalaias até os Andes, concebe o estufo das coisas como uma expansão aforme de águas, coberta no começo pela escuridão, de dentro da qual dia e noite e céu e terra e todos os mundos emergiram. A Gênese da Gênese hebraica, quer dizer, a Gênese, o Velho Testamento, diz: a escuridão estava sobre a face da profundidade, e o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. Pela palavra, ele dividiu as águas, criando o céu, o firmamento. De modo que agora há duas águas, uma terrestre abaixo do firmamento, a outra celeste acima. Os místicos apanharam esta crença universal, esta imagem universal, e a enriqueceram abundantemente com seus valores psicológicos. Em vez de um firmamento, eles viram dois, o terrestre e o celeste. Em vez de dois oceanos, três se alargaram diante de sua visão deslacrada. Eu leio primeiro tudo, depois pouco. O que eles viram foi o que o homem sempre verá quando ele muda a visão física pela visão psíquica da natureza e do mundo. O que os místicos viram foi o que o homem sempre verá quando ele muda a visão física, que é a nossa, da natureza e do mundo, pela visão psíquica. É muito interessante, realmente. Abaixo de si, eles olharam para baixo sobre uma noite insondável e uma obscuridade absorvente, escuridão escondida dentro de escuridão, as águas inconscientes, para fora das quais, através da poderosa energia do Uno, a sua existência dos peixes, com essa humanidade, tinha se elevado. Vamos ver. Abaixo de si, eles olharam para baixo, vendo uma noite insondável e uma obscuridão absorvente, escuridão escondida dentro de escuridão, as águas inconscientes, para fora das quais, através da poderosa energia do Uno, a sua existência, a existência do homem, tinha se elevado. Acima de si, eles perceberam um remoto oceano de luz e doçura, um mais alto éter, o passo supremo do Vishnu. Vishnu é a divindade mais universal, o passo supremo do Vishnu todo beatífico, para o qual o seu ser atraído, o ser do homem atraído, deveria ascender.
Um destes era o denso éter escuro, uma não existência inconsciente material aforme. O outro era um luminoso, etéreo, todo consciente e o absoluto de existência. Estes dois eram a extensão escura e brilhante do Uno. Entre esses dois infinitos desconhecidos, entre o zero potencial infinito, que é o inconsciente, e o infinito plenário X, celeste, absoluto, eles viram à sua volta, diante de seus olhos, abaixo, acima, um terceiro mar de ser consciente sempre em desenvolvimento. Uma espécie de onda sem limite, da qual eles falaram, através de uma metáfora ousada, audaciosa, como um escalar, ou um fluir para cima, em direção ao céu, para os mares supremos. Uma vez. Entre esses dois infinitos desconhecidos, o infinito zero potencial, as águas do inconsciente, e o infinito plenário, onde tudo está realizado para sempre, desde sempre. Eles viram à sua volta, diante de seus olhos, diretamente abaixo, diretamente acima, um terceiro mar de ser consciente sempre em desenvolvimento. Uma espécie de onda sem limite, da qual eles falaram, através de uma metáfora audaciosa, como um escalar, um fluir para cima, além do céu, além de nosso céu físico, para os mares supremos. É este o oceano perigoso que nós temos que navegar. Aqui ou lá neste oceano, bugiu o procurador, o buscador da fruição, filho de Quintugra, estava para afundar, jogado nele através de seus falsos companheiros, almas de um movimento ruim. Mas o maravilhoso carro, meio navio, meio carro, dos Ashvins, são outras divindades, são os pensamentos que libertam, veio com rapidez socorrendo a ele. Varuna, aí aparece, deve ensinar com sua vasta verdade e sua vasta retidão a nossa vontade limitada e nosso julgamento limitado, se nós devemos escapar tais perigos. Nós temos que embarcar não em um barco humano, mas ascender para dentro do navio divino. Então, fecho aqui. Seguindo as imagens védicas, nós devemos supor oceano superimposto sobre o oceano. Este mundo é uma série de alturas que são profundidades. É uma mútua involução e evolução de vastidões que não tem fim. Éter embaixo se eleva para um éter sempre mais luminoso acima. Quer dizer, cada stratum, cada plano, cada estado de consciência repousa sobre muitos estratos, muitos planos inferiores e aspira a muitos planos mais altos.
Vamos ver. Então, ele parte da percepção de que entre oceano, entre água, a vasta expansão de água, se encontram e se tornam na concepção mística. Que a concepção mística seria a concepção da unidade, a concepção, o conceito que une, não divide, não contrasta, mas que procura a harmonia total, a união total. E a origem desta unidade não é difícil de ser encontrada. O antigo conceito da criação, válido em todo lugar do mundo, dos Himalaias até os Andes, concebeu o estofo das coisas como uma expansão aforme de águas, cobertas no começo pela escuridão. Isso então, como ele diz aqui, em muitos mitos de criação, é a primeira imagem que existe. As águas expandidas e a escuridão morando sobre estas águas. Isso não seria só do cristianismo, mas seria assim, bem em geral, universal. Para fora disto, nascem, emergem, dia e noite, céu e terra, e todos os mundos. Quer dizer, o seio original são as águas e a escuridão, a inconsciência. Então, no Velho Testamento, então, Gênesis diz, a escuridão estava sob a face da profundidade, e o Espírito de Deus se moveu sobre as águas. E através da palavra, não, é a palavra que é a energia criativa. Isso não só na Bíblia, mas também em todo lugar do mundo. Através da palavra, ele dividiu as águas, criando o céu, o firmamento. De modo que agora havia duas águas, uma terrestre e a outra abaixo do firmamento, outra celeste acima. Então, eles não aceitaram, vamos dizer, uma divisão com que lateral, que agora a água está embaixo e em cima do firmamento. Não. Agora, o espelho disto, nossa água é espelho de uma água celeste. Então, o firmamento, acima dele a água celeste, o oceano celeste, embaixo o oceano terrestre. Mas aí acharam que seria pouco, seria não certo, só um firmamento no meio que serve aos dois. Que pobreza! Tem que ter um firmamento agora celeste, realmente, e um firmamento terrestre, pertencendo à água terrestre, outra à água celeste. São percepções, eu diria, sutis, mas muito verdadeiras. Impossível, vamos dizer, o nosso firmamento servir a um oceano supremo. Ele não seria bem servido com esta névoa, esta neblina, este ar. Teria que ter um firmamento próprio, é óbvio. Então, os místicos, os rishis, apanharam esta crença universal, esta imagem universal, e abundantemente a encheram com valores psicológicos. Psicológicos quer dizer algo que corresponde à nossa natureza tão complexa e que está nela. A questão toda é como explicar a existência, o que significa viver, de onde estamos vindo, para onde estamos indo, onde estamos, qual é o nosso movimento, nesse sentido psicológico. E a partir destas perguntas e eventuais respostas, então tentar compreender cada movimento da existência, que eu faço, que eu penso, que eu sinto. Tem que se encaixar tudo, tem que corresponder tudo. Mas é impossível montar um elegante conceito de criação e como o homem surge, e agora viver
ignorando isto. Impossível. O que eu vivo deve corresponder ao que eu vejo. Ou não a verdade naquilo que eu vejo, ou não a verdade naquilo que eu vivo. Tem que ser uma unidade. Tem que ser um só. Então, em vez de um firmamento, eles viram dois, o terrestre e o celeste. Em vez de dois oceanos. Aí a gente se assusta. Não sabe como e por que três se espalharam diante de sua visão deslacrada. Agora, o que eles viram foi o que o homem sempre verá. Quando ele muda a visão física da natureza e do mundo pela visão psíquica. Visão psíquica quer dizer interior. Não são mais realidades físicas que então vemos, mas são realidades mais reais do que as físicas. Que são determinantes para o nosso ser e vida, existência. Tão determinantes que eventualmente nós podemos fisicamente passar por misérias, por qualquer condição. Se inteiramente estamos estabelecidos firmemente nestas visões dos, vamos dizer, dos valores básicos, das realidades básicas da existência, o exterior finalmente tem pouca importância. Pouca importância. Para quem não tem esta visão interior, para ele, assim, cada pinguinho da existência exterior conta, é importante. E quem vive mais dentro, ou talvez fundamentalmente dentro, as coisas externas têm um valor bem relativo. Como são realmente? Então, eles viram então três oceanos. Então, o primeiro, a origem. A origem de tudo que existe. Tudo também nossa origem. Então, eles olharam para baixo e viram abaixo de si uma noite insondável. E começa o espanto, assim, para mim, vamos dizer, ver a origem e não poder ver o que é. Uma noite insondável. Um inconsciente enorme, tão enorme, escuridão escondida dentro da escuridão. Quer dizer, não só escuridão não basta, mas graus de escuridão, até o cerne da escuridão, o coração da escuridão. As águas inconscientes, agora é lindo isso, assim, mostra bem como a gente começou a existir, para fora das quais, das águas inconscientes, essas escuridões, a sua existência, nossa existência, se elevou não por força própria. Quem é que poderia de lá subir até onde estamos? Por si mesmo. Se nestas águas nós nem existimos ainda como tais, só como possibilidade, mas tão escura, tão desfigurada. Então, só, como diz, a poderosa energia do Uno pode fazer surgir desta aformidade uma existência como a nossa, que consegue elevar os olhos, consegue pensar e é regida, ou é capaz de deixar-se reger pela consciência, pela luz. Então, é um trabalho enorme, uma caminhada enorme de lá até aqui. Enorme. Mas não é nosso mérito, absolutamente. Nós vamos dizer, nós nem existimos nesse sentido. O Uno resolveu, ele nos colocou aqui. Ou colocar aqui, vamos dizer, formações que o nosso sentido errôneo de ego chama de nós. Não há este nós, na verdade. Não há. Há um conjunto de feições físicas, de formações, que se chama, então, uma mente total de mente. Essa mente olha assim e chama isto aqui com nome e como indivíduo. Não é verdade?
Porque se vê a marcha dos indivíduos, não? A todos os tempos, quer dizer, não é assim. Um após o outro, igualmente. Olha os corpos dos medievais, os corpos dos gregos, os corpos dos indianos, os corpos... É tudo a mesma coisa. Ora, para variar um tanto, para experimentar variadamente, então criam raças, criam épocas, fazem desenvolvimento dentro disto, mas, enfim. Então, se nós existimos, não é graças a nossos pais ou a nossa família, é graças ao Uno unicamente. Se então abaixo, acima de si, eles perceberam um remoto oceano de luz e doçura. Outra vez, não é visão física, é dentro, não? Que se experimenta este bliss, esta doçura, esta beatitude, este deleite, esta luz. Um éter mais alto, o supremo degrau, o passo da divindade mais universal, toda beatífica. Agora, é lindo isso, não? Para este oceano, para o qual seu ser atraído tem que ascender, ou teria que ascender. Então, vamos dizer, há em nós não só um movimento, mas tem um imã lá em cima, não? Uma coisa que nos atrai inevitavelmente. Nós temos que ascender para lá. E nisto há a nossa determinação. Somos seres evolucionários. E a evolução não é mais física, só é vital. Isso já passou. Não, o ser humano não é mais um animal, simplesmente. Mas nesta evolução aparecem agora valores de consciência, de alma, de interioridade, de espírito, de divindade. Então isso nós temos que assumir, vestir e começar a viver. O físico já foi elaborado, não precisa mais fazer o circo das missas e tudo mais. É tudo... não tem sentido. Então, um desses oceanos foi o éter escuro denso, quer dizer, um inconsciente material, desculpe, uma não existência inconsciente material aforme, sem forma. Quer dizer, a matéria-prima de tudo que existe. O outro oceano era um luminoso, todo consciente, etéreo e o absoluto de existência. Não há mais evolução, não há desenvolvimento, não há queda, não há escuridão. É sempre luz, sempre absoluto, sempre beatífico, sempre doçura, sempre deleite. E agora, lindo aí, nos lembramos de que eu li ontem a aurora, filha do céu, e a noite, sua irmã. Isso é a percepção da unidade das coisas. Não a noite, a inimiga da aurora, mas sua irmã. E aqui então também diz, estes dois oceanos eram a extensão escura e brilhante do Uno. Não diz, e o Uno estava em cima na sua casa brilhante. Oposto a ele, um diabo que criou escuro e inconsciente, que mexem sem dormir, nem aqueles que se abrigam na imensidão do vento. Então, tem aves que se deixam levar pelo vento, não? Que circulam, os urubus, águias, falcões, não? Que se aproveitam das correntes do ar, se deixam levar pelo vento. Aves poderosas. Então, tudo isto contra o que tu tens
é nada. Ele é uma força de existência universal que é ativa em volta de tudo que vive e em tudo que vive. Atrás desta vasta universalidade de força e ser, olha e age uma vasta universalidade de conhecimento. Então, primeiro, vastidão de ser, um corpo enorme, imenso. Depois, vastidão de força, de poder, dentro da vastidão de ser. Ora, vastidão de conhecimento. Não é um poder cego que age, mas a partir do conhecimento, este poder se aplica, se coloca. O atributo de realeza é constantemente casado ou secundado pela atribuição do estado de visão, de visionário. Quer dizer, a realeza, o estado de rei, seria este poder. O reino, e dentro do reino, o poder absoluto. A força que mexe tudo. Ora, isto junto, diz ele, com a capacidade também de ver tudo. Da visão de tudo, uma toda visão. É muito lindo isso agora aqui, muito tocante. Varuna tem uma energia múltipla, a energia do herói. E uma expressão ampla, a expressão do pensador. Varuna tem uma energia múltipla, a energia do herói. Multiplicada, podemos dizer, melhor dizer. Herói nunca pode ser fraco, nunca pode recuar diante da luta, da batalha. Ele sempre tem que dispor de energia, sempre. Sempre. Para ele não tem descanso, desculpa, enquanto em luta. Ele tem que multiplicar suas energias. E Varuna tem, além dessa energia, uma ampla expressão, a expressão do pensador. Não? Como eu falei antes, isto me parece um grande pensar. Pensar de divisão que é pequeno, mas pensar a unidade das coisas nesses termos. Isso é grande, isso é amplo, é uma ampla expressão. O Varuna tem este conhecimento deste grande pensador e esta energia do herói. Ele vem para nós como uma divindade da glória da força. Glória da força quer dizer, não uma força submissa à falha, à fraqueza, a combustíveis que remontam a energia e tudo mais. Mas é uma força de glória. Ela sempre é resplandecente, sempre intacta, totalmente. Então ele vem para nós como uma divindade da glória da força e no mesmo movimento encontramos nele uma alma de ampla visão. Então não é apenas o grandioso guerreiro e vencedor, conquistador, mas ao mesmo tempo uma alma de ampla visão. Uma conjugação assim tão, não sei, tão tocante, não? Tão forte, tão grande. É tão lindo, não? Saber. Normalmente, vamos dizer, por exemplo, o que eu li ontem também, esses heróis, então, vamos dizer, então, que combate, então, a 10 ou 20 homens, não? E outro é, então, a prudência, e outro é a pureza, assim. Cada um tem uma coisa. Aqui
se reúnem as coisas, não? É o ser vasto, é a força vasta, o conhecimento vasto, a visão vasta, não? Então, só no começo, para percebermos um pouco o que Mitra é. Então, é páginas depois, assim tem, não sei, 10 ou 12 páginas sobre Varuna. Mas é impossível lermos tudo isto. Queria só dar uma ideia. Se a pureza, assim, além, vamos dizer, desta força e infinitude, a pureza de ser, quer dizer, pureza de substância de ser, é um atributo de Varuna. Ele não é misto, ele não é pela metade, ele é inteiramente puro, a própria pureza, que garante que ele tem acesso à verdade a qualquer momento, que ele é a verdade. Só que é puro pode receber a verdade. Então, se a pureza, a infinitude, a forte realeza de Varuna são a grande estrutura e a substância majestosa do ser divino, Mitra, segunda atividade, é sua beleza e perfeição. Então é percebido agora como que um outro conjunto de qualidades tão importantes em si, que não podem ser simplesmente ainda colocadas nas costas de Varuna. Aí seria demais, aí a gente perderia a visão da coisa. Então seria já infinito, puro, e esta força imensa já é bastante. Para completá-lo, é um outro ser divino necessário. O ser que zela pela beleza e perfeição. Então, herói não é um herói bruto que vai matando, mas é em beleza, é perfeitamente, com perfeição. Ser infinito, puro, um rei sobre si mesmo, é uma alma mestra, deve ser a natureza do homem divino, porque assim ele partilha a natureza de Deus. Ser infinito, não limitado pelo ego, eu, puro, intangível por qualquer coisa que quer nos tirar da essência da substância. Um rei sobre si mesmo, um domínio total sobre si. É uma alma mestra, uma alma totalmente amadurecida, uma alma da visão dos mundos divinos. Isso deve ser a natureza do homem divino, porque assim ele partilha a natureza de Deus. Mas o ideal védico não é simplesmente satisfeito com uma imagem ampla, com um plano não cumprido da imagem divina. Desculpe. Mas o ideal védico não é simplesmente satisfeito com um plano amplo não cumprido da imagem divina. Deve haver conteúdos nobres e ricos neste vasto continente. É lindo isso, não? Quer dizer, o vasto continente seria Varuna. Mas se tem um vasto continente, deve ter conteúdos riquíssimos lá. Para despertar esses conteúdos, não só despertar, mas levá-los à realização, à vida, uma vida harmoniosa. É a tarefa de Mitra. Então, o edifício de muitos aposentos de nosso ser, que é o nosso ser, contido esse edifício em Varuna, tem que ser ordenado por Mitra na harmonia certa de sua utilidade e de seu equipamento.
Que não basta construir uma casa imensa, com muitos aposentos. Cada aposento deve ter uma função, uma utilidade. Deve receber, segundo essa função, utilidade, seu equipamento específico. Mas o todo deve consoar. 200.000 aposentos. Cada um serve uma outra coisa. Mas o todo deve ser conhecido. E deve ser abraçado numa única harmonia. Isto então é a tarefa de Mitra. Varuna cria o edifício. Mitra vê onde deve estar o que e como equipá-lo e como harmoniosamente unir todos eles. Porque a divindade é tanto plenitude quanto infinidade. É interessante, quando a gente fala em infinitude, a gente só vê uma vastidão, vazia. Para nós já é tão grande isso. Mas, na verdade, realmente, esta vastidão tem que ser populada, tem que ser ricamente desdobrada em 1000 conteúdos. Porque a divindade não é uma infinitude vazia, impossível. Ela é tanto plenitude quanto divindade, quanto infinidade. Varuna é um oceano, não menos do que um céu etéreo. Puro e sutil como o éter, sua substância forte, no entanto, não é um vazio sereno ou uma onda leve de paz inativa. É interessante que volta a imagem da paz passiva, paz inativa. Mas muito mais, nós vimos isto, uma marcha sorvedora de pensamento e ação. Ele foi descrito para nós como um nódulo em que toda a sabedoria é reunida e como uma montanha sobre a qual os trabalhos originais, não caídos dos deuses, são suportados. Quer dizer, o ser dele é tão grande que ele dá base para todos os outros deuses erguerem seu trabalho. E os deuses só podem viver na infinitude e na pureza. Então, se ele representa ou é a pureza, é a infinitude, todos têm que entrar no ser dele para lá erguerem seus trabalhos. Kim Varuna é um que não dorme, mas está despertado e poderoso sempre, eternamente uma força e um trabalhador efetivo para a verdade e para o certo. E só vou dar agora o começo, até amanhã. Quem então reúne o conhecimento para dentro deste nódulo e interliga estabelece a ação divina nesse sustentador de trabalhos. Mitra é o harmonizador, Mitra o construtor, Mitra a luz constituinte. Mitra o Deus que efetua a unidade certa de que Varuna é a substância e a periferia infinitamente em crescimento. Esses dois reis são complementares, um ao outro, em sua natureza e seus trabalhos divinos. Neles nós encontramos e através deles ganhamos harmonia em amplitude. Um termo assim lindíssimo. Veio a meu resultado de aniversário o título Harmonia em Amplitude. Uma consciência e uma aspiração.
Esses dois reis são complementares uma ao outra em sua natureza, em seus trabalhos divinos. Neles nos encontramos e através deles ganhamos harmonia em amplitude. Não seria, vamos dizer, amplitude um deserto, uma vastidão, como digo, mas regido por um encanto, por uma harmonia, por uma vida, por uma riqueza. Que não seria a harmonia que estabelece no meu quartinho ou na minha casinha, ou com os meus, entre os meus. É bom, é bom. Não é uma harmonia em amplitude. Em amplitude, em grandes extensões. Abrangendo muito, ordenando muito, harmonizando muito, unindo muito. Por isso, esses dois, última frase, são um grande duo da divindade que se cumpre a si. Que é como se tivesse agora uma divindade original se subdividindo nos dois. E assim se autocumprindo. E a palavra védica os chama juntamente para um sacrifício cada vez mais vasto, uma adoração cada vez mais vasta, a qual eles chegam como os construtores inseparáveis de uma verdade em crescimento. Então, nos hinos védicos, quase sempre Mitra e Varuna são evocados juntamente. Os rishis não queriam só a harmonia ou só a vastidão, a amplidão. Não só a força ou só o conteúdo, a riqueza, mas juntos, para assim chegar a uma verdade maior que cada vez. E mais ou menos digo, acho que todo mundo sente isso, não? Como isto não é olhar na história lá o que fizeram 4.000 a.C., não 5.000 a.C., nem sabem. Ah, foi assim que... Não, somos nós. Somos nós, está aí em nós. Só ainda não está vivo, não está real. Ou real só em potencial. Eu acho que para sentir também, não é, vamos dizer, erguer ídolos. Com isso, facilmente acontece na igreja, por exemplo, com santos. Fica assim uma idolação realmente, não? Se reza para Santo Antônio, não. Mas é ele que faz. A gente não faz nada. Aí não. A evocação é que eles desçam para dentro de nós, que eles nasçam em nós, não? Que a gente se torna nós. Se isso acontecesse, um dia não precisaria mais de deuses. Eles não vão mais existir.